São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade por onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganeis os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumpriram para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei, pois, e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram conosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como figos ruins, que de ruins que são não se podem comer. A palavra do Senhor que veio ao povo que estava cativo lá em Babilônia, quando o rei Nabucodonosor invadiu e conquistou Jerusalém. Esta foi a carta que Jeremias mandou para o povo que estava cativo lá na Babilônia. Jeremias não foi para o cativeiro. Ele estava em Israel, ele não foi para o cativeiro. Foi a palavra de Deus que se cumpriu, que ele seria poupado, ele não iria para lá, mas o povo foi para lá. O povo tinha uma falsa esperança, porque os falsos profetas, eles estavam dizendo que o povo ficaria pouquinho tempo lá no cativeiro em Babilônia e voltaria para a sua terra. Os falsos profetas, eles estavam confrontando as palavras do Senhor que era vinda através do profeta Jeremias para eles. Entre os exilados lá em Babilônia estava o profeta Ezequiel. Jeremias disse que o cativeiro seria 70 anos, mas esses falsos profetas, eles insistiam em dizer que não, que o retorno seria muito em breve. Esses mesmos falsos profetas, eles estavam distante de Jeremias mais ou menos 1.500 quilômetros, e por ser seus inimigos, eles estavam provocando, querendo trazer problemas para Jeremias, querendo confundir o povo com a palavra. Mas nós precisamos entender o seguinte, que o povo de Israel, eles tinham que crer na palavra do Senhor, eles tinham que obedecer à palavra do Senhor. Do versículo 4 ao 7, a palavra era direta para o povo.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que o Senhor, está vendo? Eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A instrução de Deus ainda foi mais essa aqui: edificai casas, e habitais nelas, plantai pomares, e comeis o seu fruto, tomais esposas, e gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, ou seja, o Senhor mandou eles para o cativeiro, e orai por ela. Além de procurar a paz da cidade, tinha que orar pela cidade, porque na sua paz, ou seja, porque na paz da cidade vocês teriam a paz. Então nós precisamos também crer neste fato. O mesmo Deus que se preocupava com o seu povo lá no cativeiro, Deus é um Deus de amor. O povo foi por rebelião, o povo foi por idolatria, o povo foi porque pecou contra o Senhor. A justiça de Deus entrou em ação, mas sempre na sua justiça, sempre na sua ação de fazer a sua vontade, o seu querer, o Senhor tem o seu amor para com o seu povo. Então, nós temos que pegar aqui o exemplo aqui de Israel, lá no cativeiro, é o período que eles passaram, mesmo que nós também possamos passar por algum momento de dificuldade, nós temos que crer neste fato. Deus também se preocupa muito mais com a tua vida do que você imagina. Ele sabe tudo o que te faz falta no teu corpo e na tua alma. Aquilo que o povo estava sentindo necessidade, achando que ia faltar, de que ia precisar, o Senhor estava tomando providências para eles. O Senhor estava cuidando do seu povo, orientando o seu povo. Deus tinha bons pensamentos para o povo dele. O Senhor tinha vida abundante para Israel. Muitas pessoas, por exemplo, já ouviram falar de Deus e já até receberam Jesus em seu coração, mas não desfrutam da vida abundante. Levam uma vida sofrida, triste, porque falta-lhes a alegria e as bênçãos que vêm lá do céu. Agora, por que acontece isso? É porque a vida abundante ela precisa ser procurada. Ela tem que ser buscada de todo o coração. Quem quer viver com e para o Senhor precisa ir ao encontro dele. E essa busca, o que é que ela significa? Ela significa a leitura da Bíblia. Ela significa arrependimento sincero e o abandono dos pecados, oração fervorosa e entrega total a Deus. Qualquer pessoa que anseie por ter uma vida abundante tem que saber buscar Deus de todo o coração. A Bíblia nos ensina como é que se faz para encontrar a Deus. Tem uma receita, tem algo firme, é sólido e Deus garante esta promessa. É uma promessa do Senhor. Existem milhares de promessas na Bíblia, mas esta promessa de como encontrar a Deus, ela não mudou até hoje, ela não muda. Você pode encontrar a Deus, qualquer pessoa pode encontrar a Deus. A palavra diz aqui no verso 13, 29 e 13 de Jeremias: buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando a palavra de Deus fala coração, ela não está se referindo a esse músculo que bate no peito cerca de 70 ou 80 vezes por minuto, que com a mão fechada é do tamanho do nosso punho, a mão fechada assim. Se você fechar a mão, o teu coração é aproximadamente do tamanho da tua mão fechada assim, ó, do teu punho, tua mão fechada. Então não é esse músculo. A palavra coração, ela tem um sentido mais amplo. É o intelecto, é as emoções, é os sentimentos, é você, é o seu ser, racionalmente falando, você buscando a Deus de todo o seu entendimento, com toda a sua compreensão, com todo o teu sentimento, com toda a tua alma. Você encontra Deus, a pessoa encontra Deus. Então, para os dias difíceis, nós precisamos tomar boas atitudes. Israel estava vivendo dias difíceis no cativeiro, porque o povo estava fora da sua terra, da sua casa, dos seus familiares, do seu convívio. As famílias se separaram. Babilônia, um país grande, enorme, o povo estava longe da sua terra, cerca de 1.500 quilômetros lá em Babilônia. As famílias
não estavam reunidas, cada qual ali um perto do outro. O povo estava separado. Então, às vezes, não encontrava o parente, o amigo, o irmão, era separado. Então, o povo estava vivendo uma vida fora do contexto do que eles estavam acostumados a viver. Mas o Senhor estava cuidando de cada um, independentemente de onde estava. Se eles não estavam todos juntos, os familiares, mas eles estavam lá em Babilônia. E mesmo lá em Babilônia, Deus estava tomando providências para abençoar o seu povo. Então, eram dias difíceis para Israel, mas a partir de boas atitudes, a partir de crer na palavra, o povo estaria sendo bem-sucedido. Bastava apenas seguir as orientações do Senhor. Ser um servo de Jesus Cristo não é ter uma vida plana, tudo nivelado, tudo lisinho, tudo fácil. Não, tem altos e baixos, tem subidas, tem descidas, tem vale, tem lugares de difícil acesso. Então não é fácil, não é fácil. Mas Deus quer que você seja uma pessoa resiliente. A vida tem altos e baixos. Mas Deus quer que na vida você seja uma pessoa resiliente. E o que é ser resiliente? Eu sempre uso uma explicação para se entender fácil. Um material, por exemplo, que é resiliente, por exemplo, você pega um elástico, essa liguinha aí que o pessoal amarra assim, coloca na pamonha, ou aquele montinho de dinheiro, aquele elástico, aquela liguinha, né? Você pega ela e estica, 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 estica até o máximo que você pode. Sem arrebentar, lógico, né? Você estica, depois você solta. Ela volta para aquele tamanho normal. Ou você pega uma bucha dessas de lavar louça, você espreme ela na sua mão assim bastante e fecha na mão. Depois, quando você abre a mão e solta, ela volta para o tamanho, para o estado normal. Resiliente é isso. Resiliente é isso. Você pode ser puxado, pressionado, esticado, mas depois da prova, você precisa voltar ao seu estado normal. A luta veio, o desemprego veio, a enfermidade veio, o problema veio, mas quando você passa por ele, quando termina esse período de prova, você volta a ser a pessoa que era, cantando, louvando, confiando, alegre, satisfeito, servindo a Deus. Resiliência é isso. Você entra na luta, entra na prova, entra no problema, entra na dificuldade, mas depois dele você volta a ser o que você era. Quando o povo de Israel saía para pelejar junto com o rei Davi, em cada guerra, em cada batalha que eles iam, eles venciam. Então, eles pegavam os despojos, ouro, prata, vestes, e eles voltavam mais enriquecidos do que quando foram para a batalha. Em cada batalha, quando Israel ia e voltava para casa, voltava com ouro, com prata, voltava enriquecido. Então, em cada batalha que o servo de Deus, a serva de Deus, ela vai e entra, e quando passa pela prova, tem que sair mais enriquecido, mais abençoado. É isso que a palavra de Deus instrui. Israel no cativeiro estava vivendo dias difíceis, mas os falsos profetas, cada vez mais, falavam ao povo, estavam confundindo o povo. Eles falavam em nome do Senhor. No verso 9 fala. Eles usavam o nome do Senhor. Então, para você ser bem-sucedida, ser bem-sucedido, independentemente da luta, da prova, da dificuldade que você vive, no seu contexto de vida que você vive, você precisa tomar muito cuidado com os falsos profetas, com os falsos sonhadores, com as falsas revelações, para você não ficar confundida ou confundido com essas falsas mensagens. Jeremias trouxe uma mensagem de Deus para o povo. É do versículo 4 ao 14, e temos que observar isso. Tem pessoas que vivem uma vida difícil, mas ela é bonita. Você já reparou? Tem pessoas que entram numa prova, numa luta, numa dificuldade, passam um perrengue, passam uma vida difícil. Mas é bonita. A pessoa louva, a pessoa ora, a pessoa cultua, a pessoa adora a Deus. Você chega na casa da pessoa, mesmo passando por um momento difícil.
No sentido geral, a vida é bonita. Você vê na pessoa, você vê paz na pessoa, você vê paz na família. Agora, veja o contraste. Tem pessoas que vivem uma vida difícil e é uma tragédia. É choro, é lamento, é pranto. A pessoa nem parece que conhece Deus, nem parece que serve Jesus, nem parece que já aceitou Jesus como seu Salvador. A vida é difícil para um e parece bonita. A vida é difícil para outro e parece uma tragédia muito pior do que a pessoa está vivendo. Então, por que isto? É porque a diferença está na postura, no compromisso da pessoa. A vida está difícil, mas a pessoa confia no Senhor. A vida está difícil, mas a pessoa permanece inabalável. A pessoa confia no Senhor. A pessoa está esperançosa no Senhor. Ela se agarra na palavra, ela se agarra nas promessas, ela confia em Deus, na fidelidade de Deus. A postura de outras pessoas é de fraqueza, é de não assumir posição, é de não assumir compromisso. E em vez de louvar, de orar, de confiar, ela começa a murmurar, ela começa a se queixar. E ela se torna uma pessoa amarga. As pessoas que estão em volta dela percebem a amargura, a cara fechada. A pessoa muda o humor, muda o temperamento. Pode reparar isto. A pessoa envolve outras pessoas na situação dela porque ela está passando um momento difícil e ela passa a sua amargura, o seu problema, as suas dificuldades para outros que não tem nada a ver com ela. Então é postura. A palavra do Senhor foi bem clara. Ele falou 3 coisas fundamentais. Edificar. Era para o povo edificar. Ou seja, coloquem alicerce. Vocês estão aí num lugar difícil, de prova, de dificuldade. Vocês têm que edificar. Vocês têm que pôr alicerce. Vocês ainda vão permanecer 70 anos aí, mas eu sou convosco. Então não importa o tamanho da nossa prova, o tamanho da nossa luta, nós temos que colocar alicerce, nós temos que edificar no fundamento sólido que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A segunda orientação para Israel, lá no cativeiro, o Senhor falou, vocês precisam casar, os jovens, os homens, as mulheres, casem. Era para eles casar. Vocês não têm que se ajuntar, fazer conforme os costumes pagãos que o povo tinha. Que o povo, eles se ajuntavam. Eles não se preocupavam em casar, oficialmente falando. Então o Senhor falou, faça direito, case. Não é para vocês viverem ajuntados ou ficar, como hoje está na moda em muitos aí, relacionamentos errados. Então a orientação de Deus é casar. E depois falou, filhos, não apenas casar, mas para ter filhos, para procriar. O casamento com procriação, o casamento para ter filhos e filhas. Dê os seus filhos para casar, dê as suas filhas para casar, e vocês casem e tenham filhos. Por quê? Os filhos é símbolo da esperança. Cada criança que nasce, dá para ver a esperança que Deus ainda não perdeu na humanidade. Cada criança, quando nasce uma maternidade, em um parto, eu vejo nisto a esperança de Deus, que ainda Deus não perdeu a esperança nos homens, que Deus ainda tem algo a fazer na vida dos homens. Então os filhos é símbolo da esperança. Às vezes, é isso que nós temos que trazer agora aqui para nós meditarmos. Eu estou falando de um fato que aconteceu aqui para o povo de Israel cerca de 580 a.C. Já são 2.600 anos praticamente. Mas veja, às vezes não dá para mudar de lugar. Israel não tinha como mudar de lugar, eles estavam no cativeiro de Babilônia. Então, às vezes não dá para mudar de lugar. Então, o que é que nós temos que fazer? O que é que você tem que fazer? Então, mude como é que você fica no lugar que você está. O que é isto? Você precisa mudar de atitude. Você precisa mudar de ideias, das ideias que você vive, das atitudes que você tem. Você precisa se reposicionar, colocar-se melhor na presença do Senhor. Às vezes não dá para mudar de lugar, não tem como, pela circunstância, pelo contexto assim, de vida que se está vivendo. Não dá para mudar. Mas então, nós temos que fazer o quê?
mudar como é que nós vivemos no lugar onde nós estamos. É isso. É atitude, é posicionamento com Deus. São as ideias. Você não deve permitir que os dias difíceis roubem de você a alegria de você viver. Não permita isso. Você tem que viver na confiança, na esperança, na certeza que o Senhor, Ele é contigo. Ele prometeu estar contigo todos os dias. Você precisa confiar no Senhor, que Ele é fiel com você. Não deixe que os dias difíceis roubem de você a alegria de viver. Que você tenha sempre a alegria de viver. Que você sempre tenha prazer pela vida. Que você sempre tenha prazer de louvar o Senhor. Que você sempre tenha prazer de estar na presença de Deus. Então não permita, vigie. Fique atento, fique atenta. Dias difíceis chegam para todos, mas eles terminam, eles passam, e eles não podem tirar de você esta alegria de viver. No Evangelho segundo João escreveu lá, capítulo 10, ele fala que o diabo veio roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Roubar a fé. Matar a esperança, destruir o amor. Mas o Senhor Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e que vocês tenham vida com abundância. Que vocês tenham vida plena, completa, repleta de paz, de amor, de esperança, de alegria. Na presença do Senhor, diz a palavra de Deus, que até a tristeza salta de prazer. Que você não perca o foco, que é Jesus. Que você não perca a esperança no Senhor. Que você não perca a alegria, o gosto pela vida, a alegria de viver. Então não permita que os dias difíceis venham roubar de você esta alegria que é de ser uma serva de Deus, um servo de Deus, uma pessoa de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça, a bênção, a paz do Senhor permaneça sobre a tua vida a cada dia e que você seja sempre mais e mais uma pessoa vencedora. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Até a próxima. Amém. Paz.